Dá só uma olhada no que vem por aí na Web Motors TV de hoje. Fiat Strada, por que ela é líder de vendas, hein? A vida num motorhome. Hyundai Creta, o melhor SUV compacto do país? Olá, sejam bem-vindos ao programa Web Motors TV e a gente já chega com a Fiat Strada, um sucesso de vendas. Ela pega no pesado de segunda a sexta e vira carro de família aos finais de semana. Por que a Strada vende tanto, hein? Será que é isso? A Strada não é somente a picape mais vendida, ela também é o modelo mais emplacado entre todas as categorias. Mas o que será que explica tamanho sucesso? Olha, eu separei 10 motivos que ajudam a gente a entender por que essa belezinha aqui é a verdadeira rainha do mercado automotivo brasileiro. Começamos esse vídeo já com um momento nostalgia, hein? Editor Bidai Bages, bota aí da tela, Ford Courier, Peugeot Algar, Chevrolet Montana, todas essas picapes um dia já foram rivais da nossa querida Strada, que hoje só tem como concorrente direto a Volkswagen Saveiro. E isso ajuda a explicar também, né? Por que a Strada vende tanto, porque não tem muita concorrência. Então isso também ajuda a explicar por que a Strada vende quase 4 vezes mais. Para mostrar todos os detalhes da nossa querida Strada, eu trouxe aqui a versão mais completa, que é a Vulcano. Só que ela não é a mais vendida. No caso, é a Endurance, que é de entrada, tem um acabamento mais simples e é mais voltada para o trabalho. Até a caçamba dela é maior. Aliás, ela fica até devendo alguns itens de conveniência, por exemplo, tem ar-condicionado, mas não tem vidros elétricos, nem rádio. Só que essa é uma das grandes razões que explicam a liderança de longa data da Strada. Ser uma picape que tem como foco o trabalho. E claro, falando sobre trabalho, um item super importante, diferencial da Strada é a caçamba, e ela teve mudanças nessa nova geração, inclusive aqui na tampa. Então ela está com molas, ó, que permitem com que a tampa não caia de uma maneira mais abrupta. E aqui na caçamba propriamente dita, ela tem novidades nas bordas, estão maiores, mais altas na verdade. Isso permitiu com que o volume fosse aumentado. Na versão com cabine simples, esse volume ultrapassa os 1.300 litros, já nas versões com cabine dupla, esse volume pode ser de 844 litros e a capacidade de carga de 650 quilos. Outro ponto importante que explica o sucesso da Strada é o consumo de combustível. O modelo tem como opções os motores 1.4 de 88 cavalos e 1.3 de 101 cavalos. A opção menor, que também é mais moderna, atinge números mais satisfatórios. Na cidade, o índice é de 12,1 km por litro com gasolina e 8,4 km por litro com etanol. Na mesma ordem de combustíveis, a relação nas rodovias é de 13,3 km por litro e 9,4 km por litro, conforme você pode ver aí na sua telinha. Mais expressivos são os índices de autonomia rodoviária da picape, que tem tanque de 55 litros. Com etanol, ela pode rodar até 517 km. Já com gasolina, a autonomia sobe para 732 km. Uma picape usada para trabalho também tem como desafio ser estacionada em grandes centros urbanos, cada vez com menos espaços. A Strada tem 4,48 metros de comprimento. São 46 centímetros a menos, por exemplo, em relação à Fiat Toro. Já o diâmetro de giro é de 10,7 metros, enquanto o modelo maior tem 11,9 metros. O que também melhorou a tarefa de manobrar a Strada foi o implemento de uma central multimídia com câmera de ré com gráficos de manobras. É claro que a Strada não tem aquelas propriedades super avançadas para topar qualquer parada off-road. Por outro lado, ela tem um diferencial blocante que já ajuda bastante em várias tarefas para que você não fique aí passando por apuros. E outros pontos positivos da Strada são a altura em relação ao solo, aliás é a maior da categoria, com 214 milímetros, e também o ângulo de ataque, que é de 24 graus.
Embora eu tenha falado várias vezes sobre a característica da Strada de ser um carro dedicado ao trabalho, a gente está falando sobre um comercial leve que é baseado num carro de passeio, então sempre foi assim, né? E por isso a Fiat também coloca algumas características para aumentar a conveniência do carro. Uma mudança mesmo nessa geração foi a implementação de 4 portas para a gente acessar a cabine. Não sei se você lembra, mas na geração a gente tinha 3 portas, bem inusitado, né? Agora sobre espaço, né? Conforto mesmo, propriamente dito, para essa família viajar. Olha, o banco está posicionado para mim, eu tenho 1,70 m, então você vê que está bem justo, né? Tem gente que fala que a Strada pode ser considerada um mob grande, mas em relação a espaço não tem grandes diferenças não. Embora o interior da Strada tenha evoluído bastante, a gente vê que ainda tem peças simples aqui. No cluster a gente tem um computador de bordo de 3,5 polegadas. Você consegue mexer aqui no volante multifuncional e ver diversas informações. Mas o item, evidentemente, que chama mais atenção é a central multimídia de 7 polegadas, que inclusive na linha Fiat estreou aqui na Strada. Ele tem pareamento com Android Auto e Apple CarPlay. E uma coisa importante, esse pareamento pode ser feito sem a necessidade de cabo, coisa que muito carro de luxo ainda não entrega. Como a gente está falando sobre um carro que serve muito para o trabalho, um ponto super importante é custo de manutenção. E o valor das 6 primeiras revisões da Strada é de quase R$ 3.800. É um valor muito parecido com a da Volkswagen Saveiro, mas inferior ao Fiat Mobi. Então a gente está falando de uma picape que tem revisão abaixo de um hatch compacto. Embora seja a picape mais vendida, a Strada não é a picape mais barata. Esse posto é ocupado pela Volkswagen Saveiro na versão de entrada, que custa aproximadamente R$ 70 mil, só que não tem um monte de equipamento de conveniência, na verdade fica devendo até ar-condicionado. Já a nossa Strada oscila entre R$ 85 mil e R$ 100 mil, aliás esse é o preço dessa versão que está aqui, completona, Vulcano, que pode servir como uma opção para quem não tem dinheiro para comprar aquelas picapes mais caras. A Toro, por exemplo, parte da casa dos R$ 124 mil. Então assim a gente fecha os nossos 10 motivos que ajudam a explicar a liderança de muito tempo da Fiat Strada. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, continue se cuidando, forte abraço, até o próximo rolê. Dá só uma olhada nessa história no nosso quadro Se Meu Carro Falasse.